Você está ouvindo programa Atitude Jovem. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é bom, né? Falar a palavra de Deus logo de manhã. E que as pessoas ao ouvir o rádio, em vez de ouvir outras coisas, né? Hoje a gente só vê desgraças, a gente vê a questão do impeachment, né? Só a rádio, televisão, caça aqui, caça acolá, né? E a gente vê toda a esperança de uma nação que voltou indo por água abaixo, porque confiou em homem. E a Bíblia é claro, maldito aquele que confia no homem, maldito o homem que confia no homem. E ainda bem que nossa confiança não está em homens, mas está posta no Senhor. A nossa confiança é inabalável, a nossa confiança ela é uma confiança de certeza que nós vamos ter a vitória. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós que cremos nessa e temos a confiança numa rocha firme, nós não passamos por crises de volta. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo. Nós não temos crise, mas nós temos Cristo. E Cristo é a nossa esperança da glória, Cristo é a nossa fonte, é a fonte da água viva, né? E é justamente sobre essa fonte da água viva que nós vamos falar hoje. Aquilo que Deus colocou no meu coração, mas nós vamos separar em duas partes de volta. Nós vamos falar a primeira parte para aqueles que já conhecem o Senhor Jesus. E a segunda parte nós vamos falar para aqueles que não conhecem quem é verdadeiramente essa fonte. Às vezes a gente acha que conhece por fato de ler a palavra, né, de conhecer o Senhor Jesus, acha que realmente conhece a fonte. Mas nós vamos meditar num profeta que eu gosto muito, e muita gente não gosta de ler porque ele é muito melancólico. É chamado profeta chorão, né? Jeremias. É um cara que sofre muito. Imagine Jeremias de volta, levar condenação ao povo. Deus levanta ele para apontar para o povo como se estivesse apontando o dedo, né, que eles iam ser exilados, que eles estavam totalmente tortos. E Jeremias era um cara, ele era filho de um sacerdote. E Jeremias tinha alguns problemas de volta, como eu acho que eu, você, nós temos e todos nós. Ele tinha um complexo de inferioridade, porque se você vê o chamado de Jeremias, ele fala para Deus assim, ó, eu sou uma criança, né? Não sei nem falar. Então ele tinha um choque dentro dele, ele tinha uma luta interior dentro dele. Então imagina Deus levantando um homem desse para falar, levar a condenação ao povo dele, porque o povo de Deus havia se desviado, saído da aliança o qual tinha feito lá atrás com Moisés, Deuteronômios. E um povo que se voltava para a idolatria, um povo que voltava para procurava seguranças em outras coisas, não mais em Deus. E Deus levanta esse homem, Jeremias, para falar a esse povo, para voltar. E que Deus ia levar a condenação através do exílio. Deus ia trazer um exército, assírios, babilônios, para levar todo o povo de Israel para o exílio. Então imagina como foi esse profeta Jeremias. Então você lê, você vai vendo, caramba, né? Que homem. Mas eu admiro muito Jeremias. Né? Quem me dera levantasse muitos Jeremias nessa geração. Muitos Jeremias se levantassem nas igrejas, líderes se levantassem para confrontar o teu povo, para não satisfazer mais o coração daquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que Deus manda falar. O que a gente tem hoje em púlpitos é aquilo, palavras que agradam e alisa o ego do povo. A gente vê palavras que levantam a autoestima do povo no sentido de você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, venha para Jesus que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. E as pessoas no púlpito de volta, os líderes estão esquecendo de pregar o arrependimento, estão esquecendo de pregar a salvação, estão esquecendo de pregar o inferno, porque o inferno é real. Se nós entendemos que o inferno é real, nós vamos desenvolver no nosso coração, que está faltando muito no povo de Deus, a palavra compaixão. Compaixão é você sentir dor no lugar do outro. Se eu sei que o inferno é real,
há um tormento eterno, dia após dia. O tormento eterno não vai passar, esse tormento. E eu vou ficar calado, vou ficar quieto, vendo pessoas indo para o inferno, pessoas indo para esse tormento eterno, e eu vou me alegrar com isso? Vou ficar na minha passividade, meu comodismo? Ah, tá bom, eu estou salvo. Isso é uma salvação egoísta. Não é a salvação que Jesus prega na palavra. A palavra de Deus diz que Jesus passava e tinha compaixão da multidão. Ele tinha compaixão do cego, ele tinha compaixão do coxo, ele teve compaixão da mulher de fluxo de sangue, ele teve compaixão dos perdidos, por isso ele andava. E a igreja tem perdido essa essência da compaixão. A igreja tem perdido porque nós líderes temos esquecido de pregar compaixão. Nós líderes às vezes estamos mais preocupados em pregar aquilo que a igreja quer ouvir. Ah, se eu não pregar isso no domingo as pessoas não vão mais. Mas nós estamos lá para pregar aquilo que o povo quer ou aquilo que o Espírito Santo manda a gente falar. E Jeremias, ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. Jeremias foi um verdadeiro arauto do Senhor. Na íntegra ele falava, condenava, apontava, falava: vocês vão perecer, a ira de Deus vai vir sobre vocês. Mesmo com as situações adversas, o povo não gostando da pregação dele, mas ele enfrentou, mesmo com ele com esse complexo, essa luta interior. Ah, pastor, mas onde está nisso? A gente vai ver um episódio muito interessante em Jeremias 20. Você vai sentir quem era Jeremias, o que ele falava para Deus. Em Jeremias 20, no capítulo 7, o título é A Queixa de Jeremias. Olha só, Givaldo, que Jeremias fala para Deus: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevalecesse. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Você já pensou, Jeremias, falar: tu me enganaste, Deus, tu me deixaste no ridículo, todos zombam de mim. Então às vezes nós também, como líderes, como eu digo líderes, todos nós somos líderes, nós somos chamados para liderar, nós somos chamados para levar a palavra. Nós às vezes temos medo do ridículo, de passar o ridículo. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim se eu falar isso? Ah, vou perder a amizade se eu falar isso, falar aquilo. Se eu confrontar o erro do meu amigo, vou perder a amizade. Prefiro ficar calado. Então isso não é compaixão. Isso não é compaixão. Isso não é a verdadeira amizade. Eu queria levar você a meditar no texto de Jeremias, capítulo 2. E aliás, Jeremias, ele pregou em 4 gerações, para 4 reis. Começa em o rei Josias e o último termina com a destruição de Jerusalém. Então ele foi por 4 décadas ministrando. E em todas elas, apesar de ser épocas diferentes, mas o contexto, a voz dele continua a mesma. Voltando, buscando o povo de volta, a aliança que eles haviam feito lá atrás, com Moisés, em Deuteronômio, você vai ver toda a aliança. E o qual ele falava que a aliança que tinha feito com Deus, ela é condicional. O que era condicional? Dependia do povo obedecer a Deus, para que as bênçãos continuassem. Que o povo não se voltasse contra Deus, não adorasse outros ídolos. Mas aí surgiu falsos profetas naquela época, falando: não, isso não existe. A aliança ela é condicional, pode ter segurança de que Deus vai cumprir. E começou a insuflar o povo a buscar outros ídolos, a buscar a segurança em outros lugares. Mas Jeremias se levantava: não, a aliança é condicional, se obedeceres e ouvir minha voz, assim acontecerá. Mas aí surgia outros falsos profetas, falavam: não, é mentira, se Deus prometeu, ele tem que garantir essa aliança. Mas a aliança não era incondicional, era condicional. Assim também nós somos condicionais, ainda prevalece até hoje, mesmo as palavras de Jeremias sendo lá atrás, mas os conceitos permanecem. Os princípios de Deus não mudaram, mas permanece o mesmo.
Então Jeremias 2, versículo 13 diz: o meu povo, ou seja, o povo de Deus, cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Eu acho que essa linguagem é mais entendida aqui, cisternas, né? Um lugar onde a gente tem falta de água, todo mundo construindo cisterna. O que é cisterna? É um reservatório para reter a água que vem da chuva. É um reservatório. Então naquela época o povo deixou de buscar a fonte de água viva, um manancial que não termina. Ali a água fica perene, fica constante, a água viva. Deixou de estar nessa fonte buscando, cavando cisterna, fabricando cisternas rachadas, rotas de hidratação que não retém nada. Então você imagina, Givaldo, você construindo uma cisterna aqui no fundo da tua casa, mas tem um rachinho. Você coloca água de manhã, aí aos pouquinhos vai abaixando, não vai? E às vezes você nem percebe, né? Quando você vai precisar da água, sumiu a água. E assim era o povo de Deus. Eles faziam cisterna porque buscavam segurança em outros ídolos, em outras coisas. Assim também está o povo de Deus hoje. Deixaram a presença de Deus, deixaram de estar ao lado do manancial que jorra água viva. A água viva, a água constante, límpida, o qual nós não temos mais sede. Mas deixaram e começaram a formar, cavar cisterna, buscar segurança em outros lugares, o qual rachada, o qual precisa ser todos os dias colocado água porque ela vai embora. E as pessoas hoje, em vez de buscar na Bíblia, estão buscando cisternas, cavando cisternas nas internets, nas redes sociais. Tem gente hoje que tem mais amigos na rede social do que na própria igreja. Tem gente que tem mais amigos na rede social do que a própria comunhão com os irmãos em Cristo dentro da igreja. Tem gente que busca mais estudos em pastores fora do seu própria igreja. Mas aí eu vou falar uma coisa para você, Givaldo. Quando der uma dor de barriga, se você ligar para esse pastor famoso da internet, será que ele vai vir te socorrer? Ou quem está presente aqui vai te socorrer? Muitas vezes tem pessoas fazendo isso. Acredita mais, não todos acreditando, esses pastores são homens de Deus, mas parece que valorizam mais o que está longe do que o que está do lado, perto. Porque no momento do aperto, quem vai te socorrer? Quem está longe ou quem está pertinho? Então as pessoas estão buscando socorro em lugares longe, sendo que o socorro está muito perto. Basta você se voltar para o manancial que jorra água viva. As pessoas estão trocando as prioridades. As pessoas estão deixando de orar, estar na presença do manancial através da oração, para ficar falando na internet, nos WhatsApps, nos Facebook da vida, em vez de falar diretamente com o Pai, em oração, na leitura da palavra. As pessoas estão procurando, estão cavando cisternas rachadas que não estão retendo mais nada. Mais nada. Hoje nós temos uma geração cega, vazia de oração, vazia de leitura da palavra, vazia de tudo, mas cheia de outras coisas. Basta você falar de programações de TV que já sabe de manhã até a noite, sabe o que vai passar na TV. Mas se você perguntar um versículo, ele não sabe. E eu estou falando para o povo de Deus, não estou falando para ímpio. Isso é Jeremias falando na palavra dele. É Jeremias alertando. Aí eu vou um pouquinho mais. Quando você vai ver em Jeremias 2, 27 diz: isso é para o povo dele. Pois dize a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me dá a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto. Mas na hora de adversidade dizem: venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham se puderem salvá-lo na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as cidades
Judá. Ou seja, quando a coisa aperta para o povo de Deus, ele corre para Deus. Senhor, venha nos acudir, venha nos salvar. Mas quando a coisa alivia, viram as costas para Deus. E se volta novamente para se estar na rota. Se volta para a segurança e outras coisas. Aí quando a coisa aperta, se volta para Deus novamente. Aí Deus alerta, por que vocês não falam para os seus deuses para vir te socorrer? Aí eu falo para você, querido irmão, por que você não fala para a sua internet, para o seu zap, para a sua rede social para vir te socorrer quando a coisa estiver difícil? Por que você não faz isso? Será que ele vai vir te socorrer? Esse amigo virtual vai te socorrer na hora da adversidade? Na sua hora de aflição? Então pense nisso, medite sobre isso, sobre a sua vida cristã, sobre o seu compromisso que você tem com o seu Deus, sobre a sua responsabilidade como cristão. Medite sobre isso nessa manhã. E agora eu vou falar para aqueles que não conhecem. A gente vai também falar do manancial, da água viva. Nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7 em diante. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é marido, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas você, judeus, diz que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Aqui é um episódio no qual uma samaritana, o povo samaritano é um povo o qual os judeus não se davam bem. Então diz aqui a passagem que Jesus estava na hora ao meio-dia sentado nesse poço, descansando, esperando os discípulos voltarem. Provavelmente eles haviam saído para comprar alimento. E nessa hora uma mulher samaritana veio buscar água no poço. Por que a mulher samaritana vinha meio-dia? Porque não tinha ninguém. Como ela não se dava bem, não tinha contato com os judeus, não podia. Então ela veio uma hora que não tinha quase ninguém. Mas Jesus estava naquela hora, sentado naquele poço. E Jesus pede para ela, dá de beber dessa água para mim, né?
E aí Jesus começa a conversar, ela se assusta, fala, mas como é que o senhor, um homem e judeu, conversando comigo, uma samaritana? E aí já começa, né? O samaritano era desconsiderado pelos judeus. Aqui para você, querido, você acha que você não tem valor, você acha que você não tem mais nem condições mais de se achegar a Deus, porque você fez tantas coisas erradas, sua vida está toda torta, você acha que já está acabado para a tua vida. Nessa manhã Jesus está te falando, venha beber dessa água, essa água ao qual você nunca mais terá sede. Assim como Jesus falou com a samaritana, que era desconsiderada e as mulheres não tinham vez naquela época. Aí vai prosseguindo o diálogo de Jesus, e a samaritana não entendia, porque ela achava que era para dar aquela água ao qual ela estava sentada. Jesus estava sentado no poço de Jacó, e esse poço era famoso, mas não era dessa água que Jesus estava falando. A mulher entendia da água física, mas Jesus estava falando da água espiritual, que era Ele mesmo. E Jesus falou, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. E a mulher entende e fala, eu quero dessa água. Ele fala, manda chamar o marido. E aí ela começa a entender o que Jesus estava falando. Mas ela não se alertou daquele que estava falando. Ela entendia o que Jesus falava, mas não entendeu quem é que estava falando com ela. Ela havia ouvido falar de um Messias que viria, o Cristo, e que os judeus todos estavam aguardando, mas o próprio Messias, o próprio Cristo estava na frente dela, conversando com ela. Essa manhã, querido, você que acha que Deus está tão distante, que Deus é tão longe, naquela ideia de que Deus está sentado num trono lá longe, com um cajado pronto para te punir, eu te falo nessa manhã, querido, que Deus está muito próximo de você, e Deus está falando através da rádio com você. O próprio Cristo está falando, o próprio Espírito Santo está falando para você nessa manhã. Beba dessa água, que jamais você terá sede. Eu estou falando do algo espiritual. Eu estou falando daquilo que te abate, aquilo que te abala, aquilo que te entristece, que é o Espírito. E as pessoas não entendem essa água. Assim como a samaritana achou que era uma água física, que nunca mais ela tinha sede. Então, se você bebe uma água física, agora daqui a pouco você vai ter que beber novamente para saciar a sede. E assim ela entendia. Mas essa água viva, Givaldo, quando a gente bebe, nunca mais nós vamos ter sede. Esse é, e Jesus fala, aquele que beber de dentro de você, fluirá, jorrará água viva. Não só satisfará a tua sede, mas também você será uma fonte de água viva para outras pessoas beberem e assim sucessivamente. Esse é o princípio da água viva. Ela não é só para a gente. Da gente tem que jorrar essa água viva para que todos aqueles que tenham sede venham beber dessa água que jorra de dentro de nós, aquele que tem Cristo Jesus como seu único ser Salvador. A esse começa a jorrar água de água viva. E essa água quem bebe jamais terá sede. É uma sede espiritual que o povo precisa ser sedento ou ser saciado. Não é a sede física. A gente está passando por seca, mas no tempo certo, no momento certo, Deus manda a chuva e sacia a seca, floresce tudo. Mas chega um tempo que está seco novamente e precisa de nova chuva. Mas essa água que Jesus, que é o próprio Jesus, a água viva, quando nós bebemos, nós nunca mais teremos sede, porque nós somos saciados todos os dias pela presença dele. A palavra de Deus, ela se renova toda manhã a palavra de Deus se renova. Então estamos saciando, a nossa sede é matada todos os dias de manhã, quando nós meditamos na palavra. A palavra de Deus, ela se renova mesmo, ela renova cada manhã, cada dia o Senhor nos dá uma chuva seródica. Está quente, mas a chuva do Senhor é seródica, é temporal, aquela chuva gostosa. E quando a gente está do lado dessa fonte, querido, não tem outra fonte melhor do que essa. Não adianta você procurar segurança em outras fontes, em cisternas, segurança em outras coisas.
Não existe segurança fora de Jesus. Nós estamos passando por uma crise aí, política no país. Mas sabe por que nós não estamos preocupados, querido, que nós cremos no Senhor Jesus? Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Nós cremos que o Senhor sustenta aqueles que são seus, que estão na aflição, que estão na angústia. O Senhor sustenta. O Senhor sustenta aqueles joelhos que estão dobrados, já estão cansados, mas o Senhor revigora. A crise não vem para nós. E que nós não sejamos transmissores de notícias do caos, mas que nós não viemos olhar para as circunstâncias, para que nós não viemos a desviar o alvo, desviar a nossa visão da segurança que é Jesus. Se assim procedemos, irmãos, nós não vamos ter crise. Nós temos Cristo, mas não crise. A palavra de Deus diz que ele não viu um justo sequer mendigar o pão. E se a palavra de Deus diz, ela se cumprirá. Mateus diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, ela se cumprirá. Então, para que nos desesperarmos? Vamos ficar no manancial de água viva. Não cabe mais cisternas rotas. Se volte para Jesus novamente. E aquele que não conhece essa água, nessa manhã pode beber dessa água. E onde você estiver, querido, eu vou fazer uma oração agora. Que você que se distanciou, que criou cisternas rotas, que tem buscado a segurança, a falsa segurança, não mais em Cristo Jesus. E que nessa manhã você entende que é voltar a estar novamente no manancial, como Jeremias levou o povo a entender, confrontou o povo com a palavra. Você faça essa oração agora de manhã. Aquele que não conhece manancial, essa água viva, nunca experimentou, nessa manhã pode experimentar, porque eu creio que o Espírito Santo aqui está falando. E que você faça essa oração comigo agora de manhã. Vamos orar? Onde você estiver, querido, se você estiver trabalhando, onde você estiver, oração não importa o lugar. Aqui Jesus falou, vocês vão, a mulher falou, nós vamos adorar em Jerusalém, então não, vai chegar o momento que Jesus fala, não é em lugar nenhum, é porque o Pai vem buscar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você pode estar em espírito em qualquer lugar, você pode estar dirigindo o carro, você pode estar trabalhando, você pode estar aí cozinhando, você pode estar lavando, e em espírito, a tua oração seja em espírito. Então vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã abençoada, obrigado pela tua palavra. Eu sei que não procedeu de mim, mas procedeu do Senhor Espírito Santo. Se o Senhor trouxe essa palavra porque a alguém o Senhor quis atingir pelas ondas da web, Senhor, e aonde essa pessoa estiver, Pai, o Senhor pode estar sondando, o Senhor pode estar ouvindo as orações. Pai, essas pessoas, Pai, aqueles filhos de Deus que cavaram cisternas rotas, cisternas que não mais retêm água, falsas seguranças, que sejam quebrados da cisterna, que essas pessoas voltem para a fonte de água viva que é o Senhor Jesus, um manancial de água viva, um manancial o qual sacia a nossa sede e nunca mais teremos sede, Senhor. Se essas pessoas, Senhor, começarem a adorar outros ídolos, Pai, e quando eu digo ídolos, são outras coisas que foram colocadas acima do Senhor, que sejam quebrados nessa manhã, que se volte a adorar o verdadeiro Deus, o único Deus. Paizinho querido, perdoe os pecados, Senhor. Perdoe, Senhor. Perdoe, Senhor. Restaura a vida dos meus irmãos, o qual estão nessa situação. E também eu oro por cada líder, Pai, das igrejas aqui do Senhor em Afogados, para que verdadeiramente se levante Jeremias, se levante Isaías nos púlpitos, Senhor, para que nós não venhamos a mais pregar palavras que alisam o ego do Teu povo, mas que possamos pregar a palavra que vem diretamente do trono da graça, que possamos ser verdadeiros arautos do Senhor, passar na íntegra o qual o Senhor manda falar. Ó Senhor, que nós não venhamos ter medo, nem vergonha de zombarias, mas possamos ser fiéis à Tua palavra, possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor, possamos voltar à pregação do arrependimento, da salvação, possamos levar a consciência do Teu povo que o inferno é real, possamos pregar
Pai, a humildade. Senhor, agora também eu oro por aqueles que não te conhecem e que estão com sede, Pai, uma sede espiritual, uma sede que produz agonia, que produz angústia, que produz depressão, que produz uma tristeza profunda, Senhor. Que essas pessoas possam beber dessa água viva que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que dá conforto, aquele que dá alegria, aquele que transforma, aquele que salva, aquele que cura, que liberta. Paizinho querido, que essa pessoa, não sei quem é, mas que esteja ouvindo, Pai, nesse momento. Ó Senhor, entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Senhor, nós não precisamos ir numa igreja, nós não precisamos num templo. O Senhor está em todos os lugares. A tua palavra diz que onde 2 ou mais ou 3 estiverem no teu nome, o Senhor estará. Porque o Senhor está, Pai, aonde é clamado a tua presença, aonde é invocado a tua presença, em coração. Porque a tua palavra diz, acabamos de ler, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ache esses verdadeiros adoradores, Senhor. Ache esses verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o adore quem o Senhor é de verdade. Ache esse Espírito, Pai, o qual se comunica com o Espírito Santo de verdade. Ache esses adoradores, Pai. Eu sei que o Senhor procura. Ache em nós esses verdadeiros adoradores, Pai. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus, nessa manhã tão abençoado, Pai. Amém e amém. Você está ouvindo programa Atitude Jovem.